nosso grupo, durante eu, a Rose, minha filha, fazendo culto no lar, surgiu esse tema e foi uma discussão tão gostosa, alguns pontos, que aí me deu vontade de falar sobre isso, na semana passada. E é uma passagem emblemática para mim, uma das passagens mais emblemáticas de Jesus, que é a famosa passagem que está em João, capítulo 8, versículo 8, que é a passagem da mulher adúltera. Não na passagem em si, mas nos atos de Jesus, na postura de Jesus, e alguns conceitos que talvez nós precisamos repensar nas nossas condutas. E tentar trazer um pouco isso para o dia de hoje, em que nossos espíritos agora, 2030, 2022 anos depois, 2030, mais ou menos, quanto nós já aprendemos com essa passagem, com essa visão de moralidade, de justiça, de julgamento, e o quanto nossos espíritos estão aproveitando isso aqui agora. E Jesus estava, então, foi para o Monte das Oliveiras, ele sempre descia e ia ao templo, e quando ele desceu dos Montes das Oliveiras e foi ao templo, vinham com ele ter os discípulos e os fariseus que sempre o colocavam em situações de tentação ou de questionamentos para ver a postura dele, porque ele incomodava muito com a sua postura. E Jesus desceu e quando estava lá, eis que os fariseus, os doutores da lei, comandavam as religiões e muitos outros, jovens, adultos, mais velhos, adultos, todos homens, traziam uma mulher e falavam, essa mulher foi pega em adultério. E a lei mosaica manda que a apedrejem. Quando ela chega e traz para Jesus e fala, essa mulher foi pega em adultério. O que Jesus faz? Ele se curva e começa a escrever no chão. Vamos pensar nesse simbolismo? E vamos trazer um pouco hoje para o nosso dia a dia, qual seria a atitude maior hoje em dia de grande parte de nós, outros que estivéssemos em situação, falavam, quem foi que ela se adulterou? Ela foi pega adultério? Foi com quem? Ah, de novo? Ah, mas também, não é? Por que a gente ia tentar descobrir por quê, com quem foi, quem era o marido traído, não é assim? O que no nosso estado espiritual, a nossa condição mental atual, procuraríamos fazer? Olha a figura de Jesus, Rose. Ele se curva para o chão. Como a nos dizer, isso é um problema dela, não é um problema meu. Isso, né? Eu não estou fazendo. O que eu tenho? Ele se nega, nesse momento, com a sua atitude de abaixar e ao chão, a se meter nessa história. Porque é um espírito desprendido. Para ele não interessava o erro dela. O erro que aconteceu, a situação. O que interessa isso para Jesus? O teu puro, ele curva-se para o chão e vai à terra e começa a descrever algumas coisas no chão. A como dizer, eu não quero participar, que esse é um problema dela, né? Mas ele sabia que seria questão, que eles não iam fazer nada sem a doença dele. Então nós temos que colocar isso, talvez, na nossa postura mental. Nós que vivemos conectados atualmente nos telefones, por conversas, por WhatsApp, por Instagram e todas as outras redes sociais, e somos constantemente vigiados e vigiamos a vida dos outros. Se fôssemos nós, no dia de hoje, quando nós temos a notícia de um adultério, de uma coisa parecida, qual é a nossa postura? É uma oração? É um entendimento? É o não julgar? Ou nós falávamos, mas também a vida hoje em dia é difícil. Ah, mas ver que o casamento era ruim. Quem sabe ele também não aprontou? Não, mas é uma safada. Qual de nós teria uma condição caridosa de não julgar? Qual de nós tentaríamos trazer para a nossa vida o conceito espírita cristão do não julgueis?
e não julgueis. Porque é muito fácil. Tá, mas Jesus falou, não atire a primeira pedra. Então tá, estado agora. Se essa situação fosse dentro da nossa família, uma irmã, uma cunhada, uma própria esposa, um marido, coitada, sempre te fala da mulher, né? Mas qual seria? Então, nós estaríamos num estado ainda de colocarmos a nossa moral à frente da moral de todos e falar, eu não faria isso e você errou. Eu te condeno. Se eu não te condeno com pedras, eu te ponho no ostracismo, eu te isolo. Você agora não pertence mais à nossa família, porque você sujou o nome da nossa família, como nós vemos histórias no dia a dia. Hoje, 2022. Mas Jesus, olha o exemplo que ele nos dá, ele se curva para a terra. Humildade. E aí insistem e falam, a lei manda que apedrejem. O que você nos diz sobre isso? O provoca. Então ele fala, olha, eu não quero me meter nessa fofoca, nessa história, já falei para você. Mas eu assim, aí ele fala, então tá, então vocês querem saber da minha moral? Porque a lei existe e manda que se apedreje, a lei de Moisés. Agora, vocês querem saber a minha postura? Ele não fala assim, mas qual que é a moral dele? A minha visão moral dessa situação é que atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ou seja, a moral do Cristo, a lei de Deus é que apenas o puro pode julgar o impuro. Porque todos aqueles que estão impuros não podem julgar o impuro. Quando Jesus fala, atira a primeira pedra, aquele que nunca ficou em situação pelo menos semelhante, ele fala, então vou dar para vocês agora a nova visão da moralidade, do que é moral. Porque essa lei foi construída por homens, foi trazida por uma pseudo manual bíblico, manual divino, para homens e que, tá, mulher, nessa lei, Jesus não falou isso, mas imagina a cabeça das pessoas, Jesus, cadê o homem que participou do adultério? Cadê o outro? Não tem que apedrejar o homem, não? É só a mulher? Então, quando Jesus fala, tira a primeira pedra, todos os homens, né? Quantos aqueles já não tinham praticado adultério com mulheres? Quantos aqueles não respeitavam seus casamentos, os seus e dos outros? Então, quando Jesus põe agora a nova visão moral, a moral é diferente. Para que eu possa olhar o defeito ou o erro do outro, eu tenho que primeiro olhar a mim. E isso na figura masculina. Ninguém perguntou, cadê os outros? Então Jesus já questiona isso. Espera aí, como é que essa lei foi feita? Essa lei que se diz divina, que se diz vinda de Deus, é uma lei do amor? Que pai que manda apedrejar um filho? Que pai que apedrejaria uma filha? Que espírito puro apedrejaria uma filha? Então essa é uma lei humana. Então Jesus quis dizer isso. Essa lei é humana, não é uma lei divina. Porque a lei divina é, vocês estão em condições de culpá-la? Como está a tua consciência? Como está a tua alma? Como está teu espírito? Você tem condição de julgar? Porque quando nós julgamos com os nossos conceitos morais, que foram construídos para a nossa criação, com a nossa religião, com o nosso modo de ser, na nossa sociedade. Então, Jesus nos dá uma lição maravilhosa. Primeiro, quando ele não quer participar disso, ele continua fazendo o que era importante, conversando com os seus, eu não quero participar dessa conversa. Porque ele sabia que ali era uma situação eivada de sentimentos bons, mas só repleta de sentimentos preconceituosos e maldosos. E que representavam muito, e essa história representa muito o psique humano, de procurar sempre o defeito do outro, sempre aumentar o defeito do outro, para não se enxergar. E isso Jesus faz. Levanta então, eu vos digo, que atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que não tem erros.
Isso está em João, João é poético, né? E João coloca assim, e um a um, iniciando pelos mais velhos, seguindo os adultos e os mais novos, foram se retirando até que não ficou nenhum. Olha como é que, talvez seja uma provocação de João, porque nós, mais vividos em relação aos mais jovens, os mais velhos que nós, já passaram por situações, já se viram em situações muito semelhantes várias vezes. Então, provavelmente, o mais velho pensou, nesse momento, foi um momento de alta reflexão da sua conduta moral. Porque o mais novo falou, peraí, mas o mais velho pensou assim, puxa vida, quantas pisadas de bola eu já dei, quantas situações eu já agredi. Não porque não tinha energia, porque já estava na condição de mais vivência, e assim é o espírito, também representa o espírito humano. O espírito humano, quanto mais vivido, encarnações, mais envelhecido, primeiramente ele vai largando as pedras da agressão. Os espíritos mais velhos representam para nós aqueles espíritos mais preparados, mas que ainda estão no intuito de, ainda do afoito, mas ainda não são puros, mas já estão em maior condição de reflexão. Então, porque se o mais velho, se o espírito mais velho, peraí, isso não quer dizer nada, Moisés mandou, sapecasse uma pedra, para, bicho, os mais novos acompanhariam, não era assim? Teria totalmente falta de controle. E assim representa os espíritos mais evoluídos, que já em situações mais não evoluídas de pureza, mas de entendimento, você falou, realmente, nós temos que mudar a nossa conduta. E os mais velhos foram mudando suas condutas, depois os adultos, até os mais jovens entenderem que era preciso e que é preciso uma mudança da visão sobre moralidade. É preciso mudar a visão da lei humana para uma lei apenas punitiva, mas com uma lei de aprendizado, uma lei de ensino, uma lei corretiva para o aprendizado, não uma lei de punição para o castigo. Porque a punição para o castigo é aquela que eu mato independente de você aprender ou não com a situação. E Jesus veio trazer a lei do amor, a lei do perdão, do entendimento da situação de cada espírito encarnado. E mais velhos foram saindo. É uma figura poética, né? Repensando e caminhando de costas para a situação, e muitos, mesmo que calados, mesmo que resmungando, remoendo o aprendizado que Jesus falou, a nossa lei, a nossa moralidade é uma moralidade doente. E Jesus fala isso, eu não vim trazer, eu vim trazer a espada. Né? Eu vim cumprir a lei de uma forma diferente, eu vim trazer a lei do amor. Né? Tá tudo errado. Eu não vim fazer o que Moisés falava, eu vim dar cumprimento à verdadeira lei de Deus. Então, imagine, nessa situação, hoje em dia, se nos desse o poder de ser juízes, de verdade, numa situação agora o povo vai julgar, e nós vamos combinar assim, olha, todo mundo aqui, nós vamos fazer um convite, e todos nós vamos sair aqui, vou convidar todo mundo que quiser, e acertar todos aqueles que nós sabemos que roubou um carro. Nós vamos dar uma pedra para cada um. Muitos irão. Não, mas o cara é um ladrão, eu vou lá dar uma pedrada nele mesmo. Um dia me roubou também, eu fui assaltado. Então, a lei humana, nós somos muito ainda imediatistas na lei da violência. Aí só fala assim, nós sabemos que fulano roubou o trem, está na casa dele, nós queremos que vamos lá conversar, levar um pouco de oração, tentar entender e tentar conduzi-lo ao bem. Quem se dispõe aí? Quem se dispõe aí em presídios para levar amor e condição? Qual de nós? Estou falando de mim mesmo, falando que eu sou melhor que ninguém, não. Qual de nós dispõe? Não, vamos no presídio, porque nós entendemos que o erro daquele que está no presídio foi um erro momentâneo. Ele é muito maior do que a situação. Se nos dão pedras e põe-nos na nossa frente, é muito mais fácil dar uma pedrada do que dar um abraço. Porque nós somos assim. Mas Jesus nos fala, essa não é a lei de amor. A moral cristã, a moral de Jesus, a lei divina, não é a lei da agressão.
Não é a lei da educação pela violência. Porque me imaginem o que esse espírito aprenderia se tivesse sido apredejado. Revolta. Vê na previsão espiritual. Esse espírito é apredejado. Ninguém questionou por que ela se envolveu com fulano. Ninguém se envolveu, ninguém nem questionou. Ela tem que ser pura, santa, igual, né? Não pode nem olhar para o homem. Ninguém quis entender suas dores. Ninguém quis saber como foi sua criação, seu pai, sua mãe. Como é que estão as suas angústias, sua falta de amor, sua situação financeira. Ninguém quis saber. Ninguém quis entender qual é a dor dela que precisava de ajuda para que ela se conduzisse pelo caminho do bem. Esse espírito é apedrejado e é um espírito que vai virar um espírito revoltado. Ele sai com nenhum aprendizado dessa vida. Ah, mas ele vai saber que na próxima encarnação? Não. Só o amor liberta, só o amor ensina. Apedrejar, pena de morte, não conserta espírito nenhum na Terra. Eu sempre falo isso, me dá uma angústia, uma tristeza grande, quando eu vejo espírita e cristão defendendo pena de morte. Em qualquer situação, a pena de morte não corrige o espírito. A pena de morte nos livra da angústia de ver alguém que nos parece com nós em certa situação. A pena de morte nos livra de situação que nós não queremos conviver com a figura de algum agressor porque nós nos projetamos nele. E como a gente vê ainda espíritas defendendo pena de morte. Está na hora de a gente olhar para o chão, de escrever um pouco no chão, de ter uma conduta de humildade. Jesus se torna humilde nessa hora. Ele fala, não quero participar disso. Porque se eu que for participar disso, né? Situação de vaidade, de orgulho, né? Jesus é situação de humildade, de não participar naquele momento de agressão. Então, essa passagem é riquíssima, com a postura de Jesus, nos dando uma lição de moralidade. A nossa moral tem que ser baseada em lei de amor, de recuperação das pessoas. Uma lei de cuidar. Nós temos que penetrar na vida das pessoas para que as pessoas cresçam. Eu tenho que participar da vida de vocês e vocês das minhas. Em qualquer situação de relacionamentos pessoais, presenciais, interativamente, por internet, online, o que for, para que nós construamos uma vida junto de crescimento e de amor. De crescimento e de amor, de educação. Todo o meu relacionamento com vocês, com qualquer pessoa, no meu trabalho, na minha família, no meu grupo religioso, na minha relação de sociedade, tem que ser um trabalho, eu tenho que participar da vida das pessoas com uma forma construtiva, para que eu cresça e ele cresça. Nunca para que eu apedreje ninguém, nunca para que eu julgue alguém, porque eu não tenho condição de julgar. Eu só tenho condição de ajudar para que a pessoa cresça, mas eu não estou em condição de julgar ninguém, porque isso não vai ajudar essa pessoa a crescer, como também eu não vou crescer com isso. O espírito cresce em experiências, em aprendizado, em trabalho. Então, se essa moça, alguém chegasse para ela, olha, vamos sentar aí, vamos conversar, e fosse ali instruindo, colocando as situações da vida, colocando o valor dos relacionamentos, ela podia crescer. Mas ninguém se dispôs a isso. Todo mundo foi embora. E também ninguém falou, eu pequei, eu não vou tirar pedra, mas eu quero saber o que está acontecendo com a vida dela. Ninguém teve isso, por causa de orgulho. Então, quando eu comecei a pensar, jogar para nós mesmos, como hoje em dia nós julgamos as pessoas, e como essa rede social que tem coisas maravilhosas, as pessoas se expõem e são constantemente julgadas por nós. Quanto tempo nós perdemos na nossa vida vendo futilidades em televisão, em internet, para entender como é que é a vida do outro. Qual roupa que está usando, como é seu relacionamento, qual carro está tendo, qual no praia que foi, em qual praia casou, que agora é mania casar em praia, né? Em qual praia casou, não é assim? Jesus nos fala uma coisa muito grande.
Nas horas difíceis, nós temos que fazer silêncio. Primeira atitude de Jesus, confrontado com a situação desagradabilíssima, silêncio, olhar para o chão, humildade, não se sentir maior. Quando é instigado a dar a sua postura, que nós demos a nossa postura amorosa. Porque nosso espírito, assim, vai estar angariando companheiros de vida. Cada vez que eu perdoo alguém, ou que eu ajudo alguém, ou que pelo menos eu ajudo na forma de não julgar e de não culpar, eu estou ganhando amigos. Eu estou ganhando conhecimento. Eu estou ganhando paz do meu espírito. Mas não é educativo. Eu vi hoje, tem uma palestra rápida, uma passagem rápida do Haroldo Dutra, que eu sou fã incondicional. Ele fez uma pergunta numa palestrinha, que eu vi uma passagem pequena dele hoje, que eu tive muito pouco tempo, mas hoje eu consegui, dirigindo o carro, liguei uma passagem dele, que é ótimo colocar palestras no carro, você escutando enquanto dirige, em vez de ficar vendo só jornal, só notícia ruim. E ele falou assim, aonde está o código de Deus? Onde está o código moral de Deus? Eu achei sensacional, Fernando. Aonde está escrito o código moral divino? Em algum livro? Escrito por homens, desde seja a Bíblia? Está escrito em algum livro? Está escrito em algum papel? Porque o código moral divino, ele está escrito na vida dos espíritos puros que vieram na Terra. Porque só se ensina como exemplo. Então, o código moral divino foi o grande missionário Jesus. E todos aqueles que seguiram o seu modelo tiveram uma vida ilibada de erros, porque aí é o código moral divino. A moralidade do não julgar, o código moral do perdão, o código moral da caridade. É um Francisco de Assis, talvez um Chico Xavier, uma Madre Teresa, enfim, estou dando exemplos, espíritos iluminados, um Gandhi, que passaram por aqui e com seus exemplos nos trouxeram o código moral divino. Que papel? A nossa moralidade, mas está escrito na Bíblia isso hoje. O que está na Bíblia isso hoje, para nós, apedrejar a mulher, estava na Bíblia. Muitas coisas que nossa sociedade considera que se aceita hoje em dia, se for passada por um crivo, de um plano, de um espírito de regeneração, de um ponto de regeneração, fala, meu Deus do céu, quando lá na Terra a gente era espírito de mundo de prova e expiação, a gente achava correto eu ver uma pessoa passar fome e não carregar comigo, deixar uma pessoa passar fome na minha porta. Quando eu estiver no mundo de regeneração, o que nós achamos, o que é aceito hoje, não vai ser aceito. O que é muito correto para nós, nossas relações sociais hoje, vai ser aceito o mundo de regeneração? Que é o mundo de amor, que é o mundo de rever conceitos? Quantas das nossas atitudes egoísticas de hoje, como elas serão vistas daqui a 1000 anos no mundo de regeneração? A minha falta de caridade verdadeira, a minha falta de perdão de pequenas situações. Poxa, lá na Terra a gente não perdoava pequenas coisas. Isso não é moral. Vai ser imoral coisas que atualmente nós achamos a maior da moralidade. Então, o código divino, as leis divinas, os espíritos puros superiores respondem a Kardec que a lei de Deus está escrita onde? Kardec pergunta, na consciência do espírito. Mas estado consciencial depende também do plano evolutivo. Porque você perguntar, naquela época, muitos acreditavam que estava certo, Jesus que alertou eles. Porque pelo seu estado consciencial era aquilo que tinha que ser cumprido. Então, muitas coisas que a minha consciência hoje acho correto, aceita. Não, tá bom, eu também trabalho demais, não tem que ser tão caridoso assim, não. Eu tenho que preocupar com a minha vida, preocupar com a vida do outro. Eu sofri demais, sabe essas coisas assim? O que acontece na Ucrânia não me interessa, o que me acontece, né, numa situação de dor não me interessa. Por quê? Porque tá lá, eu estou aqui distante, não quero me envolver com isso, porque eu já tenho tanto problema aqui na Terra. Esse meu estado consciencial não vai ser aceito se um dia eu me ver como espírito puro. E é isso que o Dalai Lama um dia fala, que nunca conseguiria ter a paz na vida enquanto soubesse que uma pessoa ainda estava em dor na Terra. É um estado consciencial diferente.
O espírito mais evoluído, mais já moralizado, é imoral saber que alguma pessoa está sofrendo e que você não pode ajudar, porque isso é contra a sua moral. Então Jesus deu um choque na moralidade daquela época. Atira a primeira pedra. Essa lei está errada. Essa lei é uma lei imoral. A lei de apedrejamento, a lei da pena de morte é uma lei imoral, sob vista divino, sob a vista de se acredita-se que existe um pai, um Deus, a pena de morte é uma lei imoral. Eu sei que é forte, mas é uma lei imoral. Muitas das nossas condutas não serão moralizadas se formos ver daqui a alguns anos. E Jesus fala isso, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas. O dia que todas as nossas condutas, aqui na Terra, e também depois desencarnadas, for conduzida por parâmetros de amor verdadeiro, alguém amaria essa mulher como a si mesma apedrejando? Nós amamos as pessoas como nós mesmos quando julgamos. Como julgamos os atos das pessoas, como interessamos pelo dinheiro das pessoas, quando desejamos os bens das pessoas, ou quando nos ligamos, qualquer motivo, nós estamos amando aquele como a nós mesmos. Se é assim, nós estamos nos amando muito pouco. Então, a lei divina que Jesus colocou, amar a Deus em todas as coisas, não é acima de nada. Amar a Deus em tudo, que é a verdade, a bondade, a honestidade, o perdão e o amor. Isso é Deus, não uma pessoa, não um ser. E ao próximo de mês, aí estão todas as leis. Jesus fala, apenas isso é moral. A lei que não é baseada em amar, em tudo amar a tudo. Porque para amar tudo, a natureza, o templo, a casa, a natureza, o animal na rua, se eu não amo, é porque, se eu não respeito, é porque eu não amo. Se eu desrespeito a natureza, eu não estou amando a natureza, não estou respeitando Deus. Entendeu? Então, a lei de amor que Jesus coloca é, quando vocês amar em tudo ver Deus, em tudo amar a Deus com equilíbrio, honestidade, bondade, amor, perdão. E quando você vê no outro, quando você olhar no outro e se ver no outro, vocês serão completamente moralizados. Aí estão todas as leis dos profetas. Então, rasguem-se todas essas leis imorais que ainda estão em livros, em testamentos, e que trazem apenas leis preconceituosas e que não fazem ninguém crescer na vida. Nós precisamos saber qual é o nosso estado consciencial. Se eu perguntar para vocês, o que te escandaliza moralmente? Se eu perguntar para mim, o que me escandaliza moralmente? Eu não quero respostas. Você pensa assim, gente, eu hoje, o que me escandaliza, assim, uma coisa que eu acho imoral? Aí você fala, quais são os seus conceitos? Porque moral e ética são coisas construídas com a sociedade. Se você for lá, tem tribos indígenas que uma mulher tem 3 maridos. Um cuida da casa, um cuida das crianças, um faz a pesca e o trabalho. Não é assim? Tem sociedades. E para eles é moral. Não é moral isso? Tem sociedades em que um homem tem várias mulheres, que para aquela sociedade é moral. E para nós é imoral. Então, o que eu penso que a gente deveria fazer com essa passagem de Jesus? Atira a primeira pedra, assim, olha a sua vida, olha a sua moralidade. Esquece do outro, né? Quando ele manda olhar e atirar a primeira pedra, ele fala, você não tem nada a ver com a vida dela. Você tem que cuidar da sua moralidade, da sua espiritualidade. Você tem que cuidar do seu amor, dos seus conceitos, da sua honestidade, não do outro. O outro você tem apenas que amar como a si mesmo. O outro você tem apenas que amar como a si mesmo. E respeitar, e conduzir, e levantar no erro, e perdoar, e caminhar, e levantar, e trabalhar. Quantas vezes? Jesus, quantas vezes tem que perdoar, mestre? Que mestre foi o único título que Jesus aceitou, né? Não aceitou, sei lá, só mestre. Eu falo, quantas vezes, Pedro, perdoai 77 vezes 7, quantas vezes for necessário? Quantas vezes cair, se eu amo, eu perdoo, eu carrego. Eu levanto, eu tento, mas não apedrejo ninguém. Em situação nenhuma na vida. Porque primeiro eu cuido da minha moralidade, para depois cuidar da moralidade do outro. Com amor, com bondade. Porque nossos espíritos vieram aqui para isso. Para sair daqui um pouco mais
moralizados na lei moral de Deus, na lei do amor, não na moral dos homens, que é falha e preconceituosa. Nossos espíritos estão aqui vivendo uma experiência sensacional de vida, de relacionamentos entre amigos, esposa, filho, pai, mas uma lei, um relacionamento riquíssimo, porque nos faz a cada dia rever aonde nós temos que fazer nossas mudanças e fazer a nossa evolução, o nosso acrisolamento, o nosso burilamento das nossas situações que ainda nos prendem a essa lei humana, essa moralidade humana tão amoral. É permitido julgar? Não. Eu não posso julgar pessoas. Eu posso discernir situações. Um dia eu estava o Delfino aqui nesse palestra, não sei se o Fernando estava aqui, o Mauro devia estar aqui. Estava o Delfino nesse lugar aqui, eu estava sentado bem ali assim, doutor Delfino, que é um nome para nós de agente de palestra. E ele contou essa vez uma palestra sobre isso, eu comentei isso com a Rosa semana passada, né, Rosa? Que ele falou assim, que eu tinha mandado um e-mail, mandei um e-mail para João, que escreveu, eu quero saber o que Jesus escreveu na Terra. Né? Ele falou aqui, aí João me demorou me responder, eu mandei um e-mail de novo, João, o que Jesus escrevia lá na Terra com o pauzinho? Aí João demorou me responder, mas esse dia o João me mandou um e-mail respondendo, segundo o Delfino, estava escrito assim, não julgueis. Segundo o Delfino, né? Eu achei ótima sensação que, quando ele viu baixo e fala, ele deve ter pensado, meu Deus do céu, pai, de novo, eles errando, vão apedrejar uma coitada porque continuam a julgar as pessoas. Não julgueis. Discernir, como diz Emmanuel, todo mundo tem capacidade de discernir o certo e errado de acordo com as nossas leis, da nossa ética de sociedade, ética moral. Eu posso discernir que roubar um carro é errado, que dar um tapa na cara da pessoa, que trair uma confiança de um relacionamento errado, isso é um discernimento. Não, pela nossa é discernimento. Mas julgar o outro, que você discerne situações. Eu tenho discernimento sobre situações, mas julgar eu não julgo pessoas. A pessoa não vale nada porque ela é uma adúltera. Nós não temos esse direito. A pessoa, a fulana, tem uma conduta que eu considero errada pela minha visão de moral. Mas eu não posso falar que ela não vale nada, porque eu estou julgando. E eu não tenho condição moral de julgar ninguém, pelo estado de impureza que eu tenho. Então, nós podemos discernir situações, mas não julgar pessoas. Muitas pessoas presas fizeram coisas horríveis, mas são pessoas que têm muita coisa boa. E nós apenas sabemos, julgamos, todos aqueles que estão no presídio são pessoas apenas ruins. Não são. Fizeram atos reprováveis pela nossa lei, estão pagando, cumprindo o que se preconiza a lei de sociedade. Mas eu não posso falar que são pessoas ruins. São espíritos vivendo situações de dor e de dificuldade nessa encarnação que estão tendo, tomara que aprendam e se corrijam. E cuidado, quem julga, fala, eu não faria isso, você não sabe. Se você tivesse situação semelhante, como nós nos portaríamos. Então Jesus quer, não julgueis, vocês não podem julgar, vocês ainda não têm condição de entender a alma humana. Vocês não sabem, conseguem entender o psiquismo de ninguém. Vocês não têm condição de julgar, porque só Deus, que é a pureza e entendimento, pode julgar. E nem assim faz, porque Ele sempre dá milhões de oportunidades para que nós consigamos nos reaver com nossas falhas. Então, possamos discernir, entender a nossa caminhada. E, por fim, para terminar a palestra, tá, compadre? Ele chega para... Agora eu vou provocar, né, Rose? Ele chega para a mulher e fala assim, a pergunta sensacional. Jesus é sensacional demais. Mulher, aonde estão os que te condenavam, os que te acusavam? Por que Jesus pergunta isso? Por quê? Ela tinha esquecido de ir embora. Porque ele queria que ela reflexionasse. Ele queria que ela pensasse. Eu acho que é isso, né? Cadê os que te condenavam? Foram embora, né? Falou, nem eu te condeno. Ele estava querendo que ela aprendesse com a situação, né? Que ninguém pode, que para ela também fosse um aprendizado,
né? Que ninguém pode ter essa situação para que ela não reverberasse isso em outras vidas. Nem eu te condeno, eu sou puro. Nem eu te condeno, né? Eu falo, mas segue a tua vida. Porque o aprendizado já aconteceu, não já? O aprendizado aconteceu. E o aprendizado agora do amor. Cadê os que te condenavam? Mas ela sabe que Jesus falou: aquele que nunca esteja em erro, atira a primeira pedra. Então ele falou: olha, todo mundo erra aqui na terra, você errou também, provavelmente. Mas eu não te condeno. Porque eu ainda não tive tempo de entender a sua dor. Eu não tive como entender a sua dor. Por isso que nem ele te condena. Ele faz, porque isso é um aprendizado para essa mulher muito grande. E um questionamento que se tem, sabe, compadre? Até comentei com a Rose, é que faz sério, né? Vá. E o que se questiona é que, será que Jesus, eu acho que não, falaria, vá e não peques mais? Como ele falou para a mulher adulta que sangrava, tua fé te curou, vai e não peques mais? Isso, quando ele fala assim, não peques mais, ele está julgando. É um julgamento. Ele quer dizer, você realmente é uma pecadora. Então, se Jesus falasse isso, a Bíblia, a gente tem que passar essas colocações sob um crivo de tudo que foi feito, foi escrita sob uma visão católica, de uma visão religiosa, de tudo aquilo. Então, quando Jesus fala, segue a tua vida, o aprendizado já aconteceu. Eu não acredito, pessoalmente, que ele falaria, não peques mais, porque estaria julgando. E nem precisaria, porque é muito grande falar, né? Nem eu te condeno. Porque aí ele foi amor puro. Talvez pode ter consciência, olha, segue sua vida, cuidado para não cair de novo, porque você pode passar por situações difíceis, mas o aprendizado já ocorreu na hora que ele fala, nem eu te condeno. Então, na minha visão, eu concordo com esse grupo que pensa que, por que Jesus falaria com uma mulher que sangra, não peques mais? Ela era uma coitada que sangrava, né? Execrada na sociedade, mulher que sangrava era impura, não podia nem fazer comida para o marido, que ficava escondido dentro de um quarto. Por que ela está, não peques mais? Então, nós temos que questionar isso. Você fala, tua fé te curou, ponto. Então, segue a tua vida, né? Porque nem eu te condeno. Que nós possamos rever nossos conceitos espirituais, morais, éticos, sempre pela visão, pelo prisma do amor, da bondade, da caridade e do perdão. Porque é para isso que nossos espíritos vieram aqui na Terra. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. O que foi?